Olá, toda semana aqui na TV Câmara nós conversamos nesse fundo escuro para tentar trazer você para dentro do nosso bate-papo. A ideia é que as trajetórias de vida, as escolhas de cada um, a forma de pensar e ver o mundo de cada um seja compartilhada com você que está em casa. No Câmara Livre de hoje nós conversamos com Tiago Tadeu Dias Paluan. Obrigado por você participar conosco do Câmara Livre. Eu que agradeço, Nelson, o convite. O Dias é da mãe e o Paluan do pai. Sim. O que você tem da dona Lucien e o que você tem, do Lucien e da Maria? Bom, são dois seres de luz, né, que eu fui contemplado nessa vida para ter aí como pai e mãe, né? Do meu pai a ousadia, a vontade mesmo de viver e o esforço do trabalho, né? E um pouco da racionalidade. Você viu que eu comecei o nosso bate-papo por uma questão de fração de organização de entrevista aqui com desculpa. As pessoas têm medo de pedir desculpa? Têm medo de errar? Realmente sim, né? Mas o que acontece aí com esse medo de errar, né? Às vezes é uma crença que ela tem de que ela não tem o direito nenhum de errar, né? E todos nós temos o direito de errar. Nós somos seres humanos que estamos num processo evolutivo que podemos sim errar e chegar aí a conseguir, inclusive, reparar os nossos erros para a gente poder ser feliz, né? Quando o Tiago, olhando para o tempo, embora seja ainda bastante jovem, conseguiu identificar, lá atrás, eventualmente, numa fração de uma memória afetiva, se for o caso, que ele estaria fazendo e sendo feliz fazendo o que ele faz hoje. Tem alguma refração da sua memória de infância que lhe explica ou lhe cai bem hoje para entender o que está acontecendo com você agora? Eu consigo identificar que isso vem um pouco da minha família, dessa estrutura minha familiar, mais da minha avó, né, materna. Ela sempre fazia o bem e ela sempre se doava para o próximo, né? Eu me recordo que ela às vezes dava leite para as outras crianças da rua, né, para depois dar para nós, né, porque ela também queria alimentar as outras crianças da rua. Então a gente tinha essa compreensão que a gente poderia também servir, né. E isso que me direcionou para a minha carreira hoje. Então todo o meu senso histórico foi esse, baseando sempre em estar disposto a servir, a escutar, a sempre oferecer o meu melhor para o outro. A partir dessa sua experiência, para de novo compartilhar com quem está eventualmente nos acompanhando em casa nesse momento, você diria que é justo o jovem com 17 anos ser chamado a dizer e escolher o que ele vai fazer, provavelmente e às vezes, para o resto da vida, sem ter essa noção de consciência de exatamente o que ele gosta, o que pode torná-lo feliz? Então eu acho que isso parte um pouco da decisão que ele quer para a vida dele, né? Ele ser responsável pelas escolhas deles com 17 anos de idade. Quem que nunca fez uma escolha errada, né? Ou quem que às vezes foi direcionado que não quis fazer isso, acabei fazendo aquilo outro. Aí fica a critério do que ele realmente quer para a vida dele, para o legado dele, né? O que ele pretende com as escolhas que ele for fazer, porque ele que é o responsável pelas escolhas dele. Com 17 anos ele já sabe escolher muito bem o que ele deve ou não fazer, né? Para as pessoas já entenderem um pouquinho dentre as suas atividades hoje, aquelas que geram prazer e felicidade, já vou inserir uma questão aqui no nosso bate-papo. O que é a psicologia positiva? A psicologia positiva é uma psicologia recente, né? Ela surgiu em meados de 1998, 1990, mas que ela foi difundida aí nos estudos científicos em Harvard por Seligman, foi em 98, em meados desse ano. A psicologia positiva ela traz para a realidade do desenvolvimento humano, da carreira, na área de psicologia, que a pessoa ela precisa ser feliz, né? E quando ela está feliz, quando ela está bem, ela consegue trazer resultados positivos na vida dela, tanto nos relacionamentos quanto no trabalho, porque ela consegue se organizar psicologicamente para que ela consiga atingir os objetivos dela. E toda vez que você atinge objetivos, você realmente fica feliz, né?
Sem nenhuma preguiça. Eu estou muito feliz aqui, porque eu estou fazendo o que gosto muito, que me Sem dá dúvida, prazer. é visível. E aprendendo com informação todo dia, e brinco, ainda me pagam para isso. Coisa Eu não boa. consigo imaginar outro estágio de felicidade que eventualmente as pessoas possam não ter o mesmo privilégio que eu no dia a dia. Nós estamos falando um pouco disso também? Sim, sim. Para tentar definir? Porque quando você encontra, né, as atividades que elas realmente te faz bem, te deixa feliz, você está alimentando a tua mente, o seu sistema nervoso, o seu cérebro, com as substâncias químicas que o cérebro produz para te deixar feliz. Então, quando você está feliz, você tem resultados mais positivos. Então, às vezes, um desentendimento no trânsito, por exemplo, não vai atrapalhar a tua vida. Por quê? Porque você é feliz, você está feliz. Você não vai gerar um conflito maior por causa de situações de estresse, por exemplo. Porque você não vai ter tanto estresse. Quando você está feliz, quando você está fazendo o que você gosta, você não tem estresse, não tem resultados que não sejam positivos. Para continuar a nossa contribuição, o que é o estado de fluxo? O estado de fluxo, o nome é meio complicadinho, né, do pesquisador, ou não, se fizer sentido, que é o Csikszentmihalyi, ele fala sobre esse estado de flow, né? É que quando nós estamos com a atenção focada, desenvolvendo atividades que nos fazem se sentir muito bem, e onde o nosso cérebro ele produz substâncias químicas para nos deixar felizes. Por exemplo, quando você está cantando ou dançando, naquele flow, naquele momento, a sua energia ela é totalmente positiva, você tem todas as disposições para poder se sentir muito bem e feliz. Se nós pensarmos isso como estado pleno de felicidade, é natural, por exemplo, como contribuição, a gente pensarmos em mindfulness, por exemplo. Uhum. Nós estamos, de alguma forma, em caminhos próximos ou não tem nenhuma identidade em algum Existe uma ponto? certa identidade, porque os dois é atenção presente, né? Então é o estado focado de atenção, né? E o flow ele é esse estado de fluxo onde essa atividade que você está desempenhando, ela te traz essa sensação de, ela te traz não, ela te faz se sentir feliz. É que é muito difícil você perguntar para uma pessoa quando ela está dançando se ela está triste, né? Normalmente ela está feliz. Embora todas as pessoas, na prática, sejam dadas a ela, por uma questão de natureza humana, a oportunidade de entrar nesse estado de percepção, de sentir de forma profunda até, nem todas conseguem alcançá-las, ou muitos não conseguem alcançá-las. Aí entra o teu trabalho. Isso, aí entra o meu trabalho de Master Coach dentro do processo de coaching, né? Onde as ferramentas que são utilizadas dentro de um processo de coaching pelo Master Coach incluem aí a psicologia positiva. Como eu pensaria isso dentro de uma organização? Tem um grupo coletivo, evidentemente, e para ser redundante, cada um com uma cabeça, uma formação, uma bagagem, um conteúdo, uma origem diferente, mas eu tenho que tentar usar o processo. Estou chamando o Tiago aqui falar como que eu lido com essas ferramentas humanas completamente diversas aqui, algumas com identidade e outras sem nenhuma identidade, para poder melhorar o meu processo produtivo e atingir outros objetivos. Primeiramente, a gente precisa saber por que a empresa ela tá contratando o meu trabalho, contratando o meu serviço, né? A gente precisa observar para ver por que não está tendo, não estamos chegando no resultado que ela deseja, né? E toda empresa, toda organização, o elemento principal nela são as pessoas, né? E por que essas pessoas elas não estão sendo desenvolvidas ao ponto delas se sentirem felizes para poder gerar um resultado que a empresa precisa? Então, o primeiro passo, a gente precisa identificar se realmente, nesse sentido, o meu trabalho vai fazer a diferença. 90% das vezes sim. Às vezes 10% não. Ou às vezes 30% sim, 70% não. Porque se trata de pessoas, né? Eu preciso saber qual que é o que a empresa ela deseja, aonde ela quer chegar, para eu partir do A para o B. E para eu poder desenvolver essas pessoas, eu preciso também identificar o que está acontecendo ali que não está conseguindo ser feliz e atingir os resultados que espera. Né? Para ajudar um pouquinho mais de orientação, então nesse sentido, para quem está curioso, para buscar informação depois, algumas dessas pessoas vão ter históricos de vida, traumas ou não, enfim, não importa, que
que precisam ser localizados em uma outra circunstância, precisam ser preparadas para ingressar nesse mergulho aqui do flow? Antes desse processo ou não? Ou seja, vou melhorar então. Me ajuda. Estou com as pessoas, identifiquei que entre esses, aspas, pacientes aqui, de trocas de experiência, eu tenho um que tem um trauma profundo de infância, eu tenho outro que não consegue superar porque enfrentou uma outra batalha emocional ou não no seu histórico de vida, e esse eu tenho, portanto, um ponto de intersecção. Esse precisa de uma outra orientação, ser encaminhado para que ele possa engajar nesse processo. Como funciona isso quando você se depara com esses obstáculos? Bom, primeiro momento, a gente tem que observar o ser humano na essência dele, né? É isso que o coach nos proporciona, né? Eu, como Master Coach, eu tenho que identificar aquela essência dele, é onde que tá deixando, que não tem alguma coisa legal ali. Suponhamos que às vezes ele tem um trauma de infância, como você citou, né? E esse trauma de infância impede dele atingir os resultados na vida dele. Dependendo da situação, ele deve ser encaminhado, sim, né, para um profissional de outra área, né? Quando a gente percebe que a mente dele não está saudável, ele precisa procurar um psiquiatra. Quando a gente percebe que às vezes aquele incômodo, aquela dor, ela é mais profunda, ele realmente tem que procurar um psicanalista ou um outro método terapêutico através da psicologia, né? Não que a psicologia positiva ela não vai fazer sentido para ele e o processo de coaching não vai fazer sentido para ele. Vai fazer, mas não vai ter tanta eficiência. Então, a gente identificando isso, a gente vê qual área que seria mais viável da saúde mental para que esse indivíduo seja direcionado. Porque acertando, ajustando essa temperatura, a gente consegue aí fazer com que ele atinja os objetivos dele na vida dele, dentro da organização. Porque às vezes eu acho muito interessante quando as empresas elas falam, a sua vida pessoal você pode deixar daqui para fora, aqui para dentro você é a empresa, né? O Walt Disney, inclusive, ele cita isso na linha amarela da Disney. Eu acho muito complexo, por quê? Porque não tem como eu dividir o Nelson em dois, três, quatro, né? O Nelson pai, o Nelson esposo, o Nelson marido, o Nelson profissional, o Nelson da academia. Não tem, você é um Nelson, você é um ser de luz, entendeu? Que a gente organiza as suas áreas da sua vida para que você seja realmente feliz, né? E a gente vai te treinar para isso. Então, aí dentro da organização, às vezes esse indivíduo ele não consegue produzir o que a organização espera dele. Aonde que entra o nosso trabalho? A gente chama ele individualmente e procura descobrir isso para poder utilizar nesse indivíduo, que nesse grupo ele não está desenvolvendo as habilidades que sejam importantes, utilizar os pontos fortes dele dentro da organização. A gente sabe que ele tem aquele ponto fraco que precisa ser tratado. Observamos? Observamos. A gente separa esse ponto forte dele e foca no ponto forte dele dentro da empresa para que ele se desenvolva enquanto o fraco está sendo trabalhado, vamos pensar assim, nos bastidores. Ficou claro? Ficou. Vamos fazer um recorte. Onde o capricorniano Tiago cuida do seu perfeccionismo? Eu tenho que ficar bem atento para esse perfeccionismo, né? Porque eu acho que é uma exigência pessoal. Eu gosto de tudo muito bonito, né? Eu gosto de tudo muito organizado. Eu gosto de tudo muito certo. E isso me proporciona uma qualidade de vida melhor, onde eu possa dispor da minha felicidade com pontos mais prazerosos. E como você faz? Eu não me incomodo por ser tão perfeccionista. E como você faz se você não tiver o controle da água do rio? Porque o rio nada por suas próprias águas. Primeiro que a hora que eu chegar ali, que eu sou um analista, executor e planejador, né? A hora que eu chegar ali no rio, eu vou observar, primeiramente, a profundidade do rio, né? Por quê? Por mais treinamento que eu tenha feito de natação, eu não tenho como nadar contra a corrente. Então, a primeira coisa que eu vou analisar nesse caso, nesse contexto específico, vai ser a profundidade do rio, né? Para ver se eu tenho uma margem de segurança caso aconteça de eu ter que nadar ali, né?
Eu não entro no rio sem pelo menos analisar de uma certa forma, por algum princípio, a profundidade dele. Nadar contra a corrente eu acho que é um desafio diário em algumas situações, em algumas áreas da vida. Então a gente vai começando a observar os elementos que são necessários, que vão me dar forças para que eu possa nadar contra essa corrente. Nesse contexto. Mas, e o desafio às vezes de nadar de acordo com a corrente e encontrar um resultado mais satisfatório? Né? Aí são as escolhas que você tem que fazer na tua vida, que é aquela que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Escolher se você nada contra a corrente ou se você nada a favor da corrente. Então, umas escolhas que acho que são individuais. Não posso controlar o tempo, mas posso fazer gestão dele como um processo de felicidade. Tem sentido? Sim. Né? Porque dentro de um processo de coaching a gente trabalha de duas formas. Né? A gente trabalha com o tempo cronológico, que é o de Cronos, e o tempo de Kairos, que é o de Deus. Né? E a gente consegue controlar e organizar o tempo identificando as áreas em que nós não estamos nos desenvolvendo com clareza e com qualidade. As que são realmente importantes, as que são realmente urgentes, as que são circunstanciais. Uma coisa quando ela é urgente é que quando ela foi importante, ela não foi dada a atenção correta. Então, eu consigo controlar o tempo sim, desde que eu tenha uma estrutura para identificar isso, aonde que eu estaria falhando. Né? Mas, como eu te falei, dentro de um processo de coaching tem também o tempo de Kairos. E tem coisas que acontecem realmente quando acontecem e quando tem que acontecer. Isso é uma lei indiana. Tudo acontece quando acontece. Apesar das diferenças, é possível desenvolver a cultura de convergência? Sim, esse tema é bom. É possível sim. Por que é possível? Porque nós estamos em contato, né, com o meio digital de uma forma em que as plataformas elas se complementam e elas se completam com o único objetivo de levar a informação. Então, outrora eu estou conectado na TV, que hoje ela é Smart TV, que ela me direciona para um canal do YouTube, que tem mais um pouquinho de conteúdo, que depois me direciona para uma rede social, que depois me direciona para uma promoção. Então, essa convergência midiática, partindo desse princípio, ela oferece para o indivíduo uma certa qualidade de vida referente à informação. Né? Só que, às vezes, está 100% conectado, a gente deixa de viver o tempo presente. Né? Abraçando já esse ponto de partida que você me deu, esse gancho, como diria um jornalista, se eu pensar então em trazer para o nosso bate-papo Bauman, por exemplo, ele discute a questão da modernidade líquida. Exatamente. Então a tecnologia, para você, lhe faz sentido de que ela nos proporciona todas essas convergências, mas ela também pode nos escravizar? Partindo do meu ponto de vista, falando partindo de uma observação pessoal, sim. Né? Porque às vezes você deixa de dar atenção para os seus filhos, para sua esposa, para você ficar ali conectado em uma rede social, um exemplo. A tecnologia ela é extremamente importante hoje, não tem como, você vai evoluindo. E a evolução tecnológica te possibilita um certo conforto em algumas áreas. Por exemplo, eu estou com fome, não quero cozinhar, entro no aplicativo que o cara entrega comida na minha casa. Fechou. Você não cozinhou, você não teve aquele prazer de cozinhar em família, você não teve a sensação do sabor, do cheiro, do tempero. Sabe aquela coisa bacana de família? Você não teve, porque o aplicativo te entregou. Só que, para uma gestão de tempo, isso é até bacana, por um lado, se a gente for analisar. Porque o tempo que você estaria gastando cozinhando, você poderia estar fazendo outra coisa. Desde que essa outra coisa seja mais prazerosa do que, às vezes, você ficar ali numa rede social, perdendo tempo, sei lá. Eu não gasto meu tempo muito, em algumas situações, com esses artifícios tecnológicos ao extremo. Eu consigo controlar isso com muita clareza, porque eu gosto de viver o tempo presente, as relações pessoais, estar em contato com o meu cachorro, lavar meu carro, encontrar com amigos, tomar café com os amigos.
Isso não é outro alerta de Bauman, de que a tecnologia, ao contrário, pera lá, camarada, a aldeia global de quem? É você que está sendo observado o tempo todo, enquanto acha que está com acesso ao mundo. Exatamente, porque às vezes é uma coisa ilusória, né? Então, quando você parte do princípio que você se identifica com aquele momento em que você pode estar ali presente com seus amigos, entendeu? Confraternizando de um happy hour, por exemplo, ao invés de você estar ali, né, no Facebook. Às vezes eu vejo em algumas situações a pessoa, em vez dela viver o momento que está acontecendo ali, ela está tirando foto. Né? Você vê muito isso em show, né? Às vezes a pessoa ela filma o show e não vê o show. Né? Ela prefere filmar para postar no Facebook e dizer que ela estava lá, do que vivenciar aquele momento prazeroso do show. Tiago Palu, a vida é feita de recortes. Vou recortar de novo, então, no Câmara Livre. Cuidar de organizações ou cuidar de pessoas? Os dois. Eu prefiro os dois. Não é que eu prefiro os dois, eu amo os dois. Eu amo trabalhar nas organizações com as pessoas. E esse amar as pessoas, ele faz parte do meu legado. Então é muito... Quando eu falo que eu amo mesmo. Né? Então eu sempre segui a minha vida dessa forma, cuidando de pessoas, cuidando de organizações. Eu fui educado pelos meus pais para isso. Qual a amplitude, se é que ela precisa ter, de se permitir mais? A amplitude de se permitir mais... Do que nós estamos falando quando a gente pode discutir se permitir mais? Eu acho que se permitir mais, né? O José Roberto Marques, que é um Master Coach, ele diz, ouse ir além, né? Vai um pouco mais além, né? Talvez, se você pular da ponte, talvez você encontre um resultado, né? Eu acho que se permitir mais seria, viva novas experiências, né? Vive os momentos que você tem ali como dádivas, né? Quer seja ele. Porque daquele momento que você está vivendo, que você está se permitindo viver, que você está se permitindo sentir, que você está permitindo se emocionar, você vai ter um resultado positivo disso. Uma experiência boa. Né? Por que publicidade? Eu sempre gostei muito das propagandas de TV, né? E eu achava que a publicidade e propaganda era uma coisa meio que bonito, sabe? Aquelas propagandas de CV, tipo... Então eu gostava bastante da publicidade. Eu sempre gostei muito de observar como as coisas elas eram apresentadas, porque para a publicidade tudo é muito bonito, né? Aquele lanche da foto é o melhor lanche do mundo, ele te aguça os seus desejos, a sua fome. E a publicidade ela sempre foi para mim uma forma de tentar compreender, inclusive, até que ponto aquilo ali vai influenciar na decisão do indivíduo. E a carreira do publicitário é essa, né? Proporcionar para você um desejo de tal forma que atende à sua necessidade, né? Para que o meu resultado seja alcançado. Eu desperto um desejo em você para que atenda uma necessidade. Embora eu tenha, eventualmente, alguma refração, algumas codificações, mas isso pouco importa, porque eu não estou aqui para falar delas, mas para falar de você e desse mundo para compartilhar com quem está em casa. Fiz todo esse programa para dizer o seguinte, por que Master Coach? Porque é uma codificação? Sim, sim. Na carreira do coach, a gente tem algumas formações, né, que começam, né, hoje eu trabalho com o Instituto Brasileiro de Coach, a gente tem aqui uma unidade parceira, onde a gente faz as formações em coach. E também trabalha dentro no coach corporativo. A gente tem, são graus de formações, né? A gente começa com uma formação teórica, né, mais aprofunda, onde você aprende os métodos e as técnicas do coaching, né? E depois você vai para as outras formações, que são as formações avançadas, seriam os pós-formações, né? E nessas pós-formações você tem aí o coaching, onde ele é aplicado a metodologia de Milton Erickson, né, que a gente chama de coaching ericksoniano, onde a gente utiliza a hipnose ericksoniana, que ela é de forma consciente, através das metáforas, como sugerida por Milton Erickson. Interessante Milton Erickson, que ele foi das bases teóricas por fundamentação por difundir a programação neurolinguística.
E depois tem uma formação mais voltada para a área de business. E depois tem a última formação, que é a do Master Coach, né? Que é onde você está no nível máximo mesmo do coach. Todo esse conhecimento teórico, filosófico, experiências de vida, ela te proporciona a você chegar no Master Coach, onde a sua estrutura no Brasil, ela e também fora, porque são certificados internacionais, ela te possibilita uma carreira de nível máximo no coach, né? E isso é bem bacana, é bem interessante, que quando você chega no Master Coach, você realmente sabe o seu propósito de vida, o seu legado, e você está no caminho certo. Legal. Você está no seu estado de flow, você está feliz. Por outro lado, uma outra contribuição, talvez pedagógica, e se o for, que bom que o seja. Vem sendo aplicado o coaching, em alguns casos, por alguns profissionais, para tudo. Para alcoólicos anônimos, para deixar de fumar. Olha, existe, como eu disse no início, né, tem que ser feita essa observação com clareza, porque um alcoolista ou um dependente químico do álcool, ele precisa de uma intervenção médica e de um grupo de apoio específico, né? E eu acho que o coach pode contribuir, sim, mas desde que ele passe por essas etapas iniciais, né? Principalmente identificação de em qual etapa da linha cronológica dele que ele desenvolveu isso, né? Então, o coach ele consegue fazer essa observação, ele consegue identificar através das sessões isso e direcionar ele para o caminho certo. Porque a gente está no A com o problema. A gente tem que chegar no resultado que é o B. Entre o A e o B existe um processo de coach. E dentro desse processo de coach, no caso específico do alcoolista, ele precisa procurar uma intervenção médica e um grupo de apoio específico para onde ele possa se sentir amado, respeitado, compreendido, que ele possa ser acolhido para que chegue num resultado que ele sonha, que seria aí o livramento desse mal. Então, eu vejo que o coach aplicado em diversas áreas é positivo em alguns lados, mas desde que ele seja aplicado da maneira correta. Porque eu não sou nutricionista. Eu não posso programar uma dieta para o indivíduo para que ele emagreça. Eu sou um Master Coach. Você quer emagrecer? Primeiro passo, você vai ter que procurar um nutricionista para que seja feito um processo aí, uma dieta de emagrecimento, baseado aí na sua saúde física. Eu quero perder 10 quilos em um mês. O Master Coach ele tem que identificar se realmente é possível. A gente nunca pode duvidar. Mas será que ela consegue perder 10 quilos em um mês? Nessa vida que ela está levando atualmente? Não. Isso mesmo quem diz ela. Sem prática de exercício físico, sem uma saúde alimentar, sem a organização da sua rotina de vida, você consegue emagrecer 10 quilos em um mês? Cientificamente é comprovado isso. Então a gente nunca duvida, a gente sempre direciona. Então eu vejo que o coach está sendo um pouco banalizado, porque para você ser um coach, um Master Coach, você tem que passar por formações onde você, além de ter a teoria, de ter as práticas, de ter as técnicas, você tem que mudar. A tua vida, ela muda depois do coach. Isso eu garanto, porque a minha mudou. Tiago, o que é a ressignificação? Ressignificação é um tema muito discutido e é um dos temas que a gente mais utiliza ali no coach. A gente parte do princípio, aconteceu o que tinha que acontecer. Vamos ver como que a gente vai dar conta disso para que a gente possa atingir o seu objetivo, né? Porque você tem o direito de errar. Eu erro, você erra. Que experiência positiva que trouxe esse erro, né? Como que a gente pode fazer para ser diferente? Você já fez, já está feito. Será que aceitar não é doer menos? E observar isso de uma forma
que seja positivo no seu processo evolutivo, no seu desenvolvimento. Então, a ressignificação, ela é uma das bases fundamentais para uma pessoa que quer ter uma vida feliz. Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu perdi meu pai agora em dezembro, com um infarto fulminante. Aí a minha vida ela se resume da seguinte forma. Até dezembro, desde quando eu nasci, eu tive o pai. Dezembro de 2016 eu já não tive mais meu pai. Agora eu tenho uma vida sem meu pai. Entendeu? Ah, mas e a saudade, a tristeza? São momentos que você observa que vão surgir, sim. Mas você tem que saber dar conta disso. Ressignificar isso tudo. Para que você possa ser feliz. Às vezes tem um relacionamento que não dá certo. Que você pensa, foi melhor para mim, melhor para ela ou para ele. Que bom. Então, a ressignificação, ela parte da minha observação como aconteceu, vamos identificar isso e vamos resolver isso de uma forma que a gente consiga ser feliz e a gente consiga chegar ali, que nós conseguimos chegar ali no nosso resultado. Né? De uma forma sempre positiva, claro. Tiago, aceita que dói menos. Né? Vou pedir licença para você citar. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Quando eu olho... Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai que já morreu. Que meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou, protegeu. Onde você se vê em Lucien? Eu acho que nessa vontade de viver, né? E meu pai é uma pessoa muito boa também. Como todo ser humano, sujeito a erros, mas ele tinha ali um amor muito grande pela vida. E esse amor muito grande pela vida do meu pai é o que sempre me motivou. Né? E meu pai era muito engraçado em algumas situações. Né? Ele tirava sarro de muita coisa. Ele era muito brincalhão. Então isso ficou uma coisa bem saudável, porque eu fiquei com meu pai todo o tempo que eu pude da minha vida. Né? Mesmo com o meu trabalho, eu sempre ficava com ele na oficina dele. Né? Então, tanto que no momento da passagem dele, eu estava junto com ele. Né? E eu vejo meu pai nisso, a gente é bem parecido. Né? Quando eu falo a gente que é bem parecido, porque eu acredito nisso. No jeito, no ir lá e fazer. Eu acho que esse ir lá e fazer do meu pai é bem forte em mim. Né? E ele era muito inteligente. Então nisso eu vejo também um pouco do meu pai, porque eu sou igual a ele. O que são esses dois anéis? Esses anéis são os anéis das formações avançadas que eu te expliquei. Né? Esse daqui é da formação em hipnose ericksoniana, né? No coaching aplicado à hipnose ericksoniana. É onde a gente passa por um treinamento intensivo, onde a gente só sabe a hora que começa e termina quando termina. E ali a gente aprendeu todas as técnicas, né? É um símbolo, né? É o anel de Takuma, se eu não estiver equivocado. Onde alguns freis usam, inclusive, esse anel. E o outro? E esse daqui é do Master Coach, né? Esse aqui é de coco. Esse aqui é de aço e ouro, fiozinho de ouro. Do Master Coach, é onde você está na formação avançada, né? Eles me possibilitam e são uma âncora para mim, para o meu trabalho. Por quê? Porque como eu atendo algumas pessoas durante o dia todo, a hora que eu chego em casa eu tiro para eu ficar um pouco desconectado com a história de vida de cada um, para poder também viver a minha história. Né? Qual é a sua âncora de vida? Minha âncora de vida, eu acho que a minha fé e o meu amor ao próximo. O meu amor próprio. Primeiramente, minha âncora de vida é o meu amor próprio, que me possibilita eu ter uma fé muito grande. E por amar sempre o outro. Essa é a minha âncora, o amor próprio. Eu acho que para eu poder te amar, para eu poder amar, eu preciso realmente me amar. Então eu tenho uma segurança muito forte nessa autoestima. Então a autoestima minha, ela é a minha âncora, o meu amor próprio. Quando você não está coaching ou master coach, você
consegue atingir ou fazer o que lhe faz bem? Você sabe, eu sempre gostei muito de carro, né? Sempre trabalhei com carro, então tem horas que eu prefiro ficar lá na oficina, né? Como tem horas também que eu prefiro ficar ali na minha casa cozinhando, né? O que me faz bem é uma leitura consistente. Eu tenho várias coisas que me fazem bem, mas eu acho que o que me faz bem mesmo também é conversar, jogar assunto fora, assistir um bom filme. Então eu tenho uma vida muito. Eu faço normalmente o que eu gosto, né? É muito difícil eu não fazer o que eu não gosto, né? O que eu não gosto eu tenho que fazer, mas 90% das coisas que eu faço são as coisas que eu gosto. Então eu sou uma pessoa muito feliz com relação a isso. Mas quando eu não estou Master Coach, foi interessante o que você falou, porque é o seguinte, você não deixa de ser, né? Você assume o papel, né? Porque é o que você sempre fez, é o que você sempre quis ser, é o que você estudou para ser. Às vezes você é como eu. É atenção plena o tempo todo, independente de que papel você está fazendo? Mas é de uma forma saudável, porque é um legado maravilhoso. É uma história muito linda. Então eu sempre sou, né? Uma vez que você é, né? Então normalmente eu gosto de fazer coisas que todas as pessoas fazem. Passear com o cachorro, dar banho em cachorro, eu gosto bastante de dar banho no meu cachorro. Meus cachorrinhos eu gosto. Eu gosto também de cozinhar, eu gosto de ter os amigos por perto. Eu gosto de falar às vezes uns assuntos também nada a ver. Uma coisa que eu gostei é assistir aqueles documentários que tem no Netflix. Inclusive fica até uma dica que fala sobre felicidade, que chama Happy. É um documentário, não é só de senso comum, né? E agora tem um lado do historiador que ele pesquisou umas aldeias indígenas anteriormente nunca pesquisadas. Então eu gosto desse conhecimento. Então eu gosto bastante disso. Então eu organizo meu tempo para que eu possa fazer as atividades que eu gosto, inclusive atividades físicas que fazem bem para a saúde. Muito obrigado por você ter compartilhado esse recorte de vida conosco. E se tiver alguma questão que você sinta-se à vontade para comentar, falar, enfim, o camarada livre é todo. O que eu falaria que eu não teria falado? Porque eu falo bastante, né? Tudo bem. E quando a gente é Master Coach, a gente escuta mais, né? Então quando você tem a oportunidade de falar, você fala muito mais, né? Eu gostaria de agradecer aí o carinho, né? Praticar aí como gratidão por você ter passado esses momentos aqui comigo, porque parar para ouvir o outro, às vezes não é uma tarefa fácil, né? E praticar gratidão, eu acho que é uma das coisas que nos faz muito bem. Então, se eu tivesse que falar alguma coisa que eu não teria falado, ou sugerir alguma coisa que eu não teria sugerido, seria agradece mais, né? Agradece mais o próximo, né? Elogia mais o próximo. Capacite mais o próximo com palavras boas, né? Identifique o ponto forte do próximo, para que você consiga compreender que no outro tem muito também de você. E que o outro também precisa de você. Por isso que ele te procura. Às vezes eu vejo assim, as pessoas elas não têm o hábito de agradecer ou de elogiar. O simples fato do carteiro chegar a correspondência até você, teve toda uma logística para chegar a correspondência até você, e aquele carteiro ele andou ou no sol o dia inteiro, ou na chuva, por escolha dele, legado de vida dele, história de vida dele, mas que a correspondência chegou até você. Agradeça esse carteiro, né? Agradeça o máximo que você puder a tua vida. Que a gratidão, ela te traz felicidade, né? Então, o que eu queria te dizer que eu não disse, ou disse, né? Muito obrigado por você ter me proporcionado a fazer parte aí desse momento da sua vida, de coração mesmo. Obrigado por te conhecer, né? Obrigado pelo seu trabalho, porque através do seu trabalho a gente consegue escutar o outro, ver o outro, analisar possibilidades. Gratidão mesmo. Obrigado por estar aqui, esses momentos aqui com você, desde a hora que eu cheguei até agora.
Obrigado para a gente da TV Câmara, usando as palavras de Tiago Tadeu Dias Paluan, o Câmara Livre é uma troca. Até a nossa próxima troca, na próxima semana.